Olá, boa noite. Vou esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal continua entrando. Bom, gente, para não passar muito do tempo, né, que eu me programei para entrar às 7h30, então eu vou começar e o pessoal, conforme for chegando, a gente vai dando continuidade, tá? Bom, primeiramente, nossa live hoje, nós íamos falar sobre recursos e tratamentos para dependência química, mas o Antônio, que era o nosso convidado de hoje, né, o Antônio Conforte, ele teve um problema com a internet dele por conta da chuva e ele não vai conseguir participar. Então, assim, eu não quis continuar o mesmo assunto que ele, porque eu acho que ele é uma pessoa com bastante conteúdo pra passar pra gente, né? Então eu vou entrar num outro conteúdo e vou remarcar com o Antônio para ele poder estar vendo, né? A gente sabe que quando tem chuva, muitas vezes a gente cai o sinal e não consegue retomar. E foi o que aconteceu com o Antônio, né? Então ele ficou sem internet, ele está sem internet, então ele não pôde participar da nossa live de hoje, mas eu vou continuar falando sobre alguns assuntos, né, para que a gente não perca o foco da live. E vou marcar com o Antônio para uma próxima. Assim que eu conseguir falar com ele, a gente vai estar remarcando, tá? Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre uma das técnicas utilizadas para quando... Boa noite, Célia. Obrigado pela presença, viu? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre uma das técnicas que nós usamos na terapia para o tratamento da dependência, tratamento da recuperação, né? Quando a pessoa está em recuperação. Então, na terapia, na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós temos dentro dela uma área que é chamada de prevenção de recaída, né? A prevenção de recaída, ela é trabalhada para que a pessoa consiga ter momentos de enfrentamento, saber lidar com algumas situações, para que ela não corra o risco de recair no uso, de voltar no caso, né? De voltar ao uso. Então eu vou explicar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E vamos esperar o Antônio para uma próxima, para a gente poder falar sobre os tratamentos e os recursos para o tratamento da dependência química, tá? Então eu sou Cláudia Souza, sou terapeuta em dependência química e codependência também, tá? E sou estudante de epistemologia, então tudo entra nessa área mesmo da prevenção, né? No caso, prevenção não, do processo de recuperação, na verdade. Então vamos recapitular um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho o que é a dependência química. Mas antes de falar o que é a dependência química, eu vou falar com vocês sobre os tipos de uso. Então, assim, de quando a pessoa faz o experimento, então ela entra na fase do experimento, que é a primeira vez que ela tem contato com a substância. E aí ela passa pro uso social, que é quando a pessoa usa esporadicamente, não tem problemas por conta do uso, né? Nem problemas em relação ao trabalho, problemas físicos, problemas de saúde, não tem nenhum tipo de problema. E usa de forma bem esporádica. Então isso é tido como uso social. Como esse processo, a dependência, ela é um processo gradual, então a pessoa vai passando, na verdade, vai passando de fases, né? Ela vai aumentando a dependência dela em relação à substância. Então ela vai passar do uso social para o uso abusivo, que é quando a pessoa começa a ter os primeiros problemas com o uso
da substância. Então ela começa a ter os primeiros problemas em relação à saúde, em relação ao trabalho, se afasta da família, às vezes se atrasa para entregar um trabalho, ou falta no trabalho, né? Começa a ter alguns problemas em relação à saúde mesmo, perca de sono, né? Aquela questão da alimentação também, o apetite da pessoa modifica. Então ela começa a ter problemas quando ela entra na fase do abuso. Só que ela ainda não é considerada uma dependente química, porque ela ainda não vive, tipo assim, ela não precisa, o corpo dela não necessita ainda da substância, mas já está caminhando para isso, né? Como eu falei, a dependência ela é gradual. Ela só vai aumentando, né? O processo dela só vai aumentando. E depois a pessoa chega na dependência química, que é quando o organismo da pessoa já depende daquela substância para funcionar. Então a pessoa ela precisa da droga, precisa da substância que ela use, né, para que o corpo consiga se manter. Ela consiga fazer algumas coisas que sem aquela substância ela já não conseguiria fazer, né? Segundo os estudos, segundo o estudo sobre a dependência química, né, o CID-10 ele fala sobre a dependência. Então a dependência química ela já é tida como uma doença, mas quando ela chega nesse estágio de dependência, aí ela se torna uma síndrome, que é quando ela já afeta já o cognitivo da pessoa, né? Já afeta o cérebro dela, então ela já é considerada como uma doença, um transtorno. E é catalogado, né, pela CID, que é o catálogo internacional de doenças, e também pela DSM-5, que é o manual de diagnósticos de doença mental. Então, boa noite, Rita, obrigada também pela presença, viu? Então, o DSM-5, voltando, né? O DSM-5 é o catálogo de diagnósticos de doenças mentais, né? De saúde mental. Então, segundo o DSM-5, existem cinco itens, 5 sintomas. Desculpa, gente. Existem 11 sintomas que eles são avaliados para ver o grau de dependência que a pessoa tem. A partir do momento que a pessoa tem 3 dos 11 itens, ela já é considerada como dependente química. Se ela passou por aquilo no último ano, né? Então ela já é considerada uma dependente química. Então assim, eu vou falar pra vocês alguns que eu não vou conseguir lembrar todos, tá? Mas entre esses itens tem a fissura, né? Quando a pessoa já tem fissura pela substância. A tolerância, né? Que é quando a pessoa já usa de forma excessiva, ela vai aumentando o uso dela, então o corpo vai precisando de doses maiores para que ele possa atingir o nível que ela atingia antes com doses bem menores. A quantidade que ela usa, a frequência que ela usa, a compulsão que ela tem, né? Se ela é uma pessoa compulsiva que começa no uso da substância dela e não consegue parar, que acontece muito com pessoas que têm problema com o alcoolismo, né? Então a pessoa ela começa a beber e não consegue parar enquanto o corpo aguenta, a pessoa tá bebendo. Então é um dos sintomas para o diagnóstico de uma dependência química. A crise de abstinência, que é quando a pessoa fica sem a substância, ela precisa ir buscar porque o corpo dela necessita daquilo, então ele tem reações que às vezes a pessoa tem diarreia, tem questões de insônia, ansiedade excessiva, a tremedeira que acontece muito com o alcoolista, né? E assim, a persistência também é mais um item, que é quando a pessoa, mesmo tendo todos os problemas, mesmo identificando que o uso da substância está trazendo prejuízos, a pessoa não consegue parar, né? Então, assim, a reinstalação também da dependência, que é quando a pessoa fica, ela entra em abstinência por um tempo, mas se ela voltar a usar, por menos que seja, ela voltou a usar, por exemplo, ela ficou um ano, 2 sem fazer uso da substância. Se ela volta, ela já volta do mesmo quadro que ela estava. Ela não vai voltar bebendo, por exemplo, uma cerveja. Ela vai voltar, se ela parou bebendo 10, ela vai voltar bebendo 10. E ela vai continuar progressiva a partir daí, né? Ela não volta, eu parei, então eu volto como se eu nunca tivesse bebido. Não, eu parei, eu vou voltar a beber a partir
da quantidade que eu parei. Então, esses aí são alguns dos sintomas para o diagnóstico, né? São alguns dos sintomas para o diagnóstico da dependência química. Então, assim, é importante, né, pra gente que faz o acompanhamento. Boa noite. Pra gente que faz o acompanhamento, que monta planos terapêuticos, entender o grau, né, o grau de dependência da pessoa. Porque quando você entende o grau de dependência, você consegue montar um plano adequado, né, personalizado. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um tipo de uso, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um grau de dependência, né? E é muito importante isso. E como eu falei pra vocês que o nosso tema hoje era falar sobre o plano de prevenção de recaída, que é uma das técnicas, né? Uma das ferramentas que a gente usa no processo de terapia com a pessoa que está em recuperação da dependência. Esse plano de recuperação, esse plano de prevenção, ele é utilizado para quando a pessoa já cessou o uso, né? Então a pessoa já cessou o uso, fez o período de desintoxicação, aí ela já continua como se fosse uma forma de manutenção, né? Ela vai entender alguns mecanismos, algumas ferramentas para manutenção da abstinência dela. E assim, é importante a gente também entender, sabe, e aceitar que infelizmente a dependência química é uma doença que não tem cura, né? Ela é tratável, mas ela não tem cura. Então a pessoa tem que viver vigilante, né? Ela tem que estar sempre se vigiando, sempre vigilante em relação aos sentimentos dela, aos lugares que ela frequenta, ela tem que estar vigilante ao exterior dela. Então tudo que acontece em volta dela, ela tem que estar prestando atenção para não correr risco de ter uma recaída. Porque qualquer coisa pode ser motivo de um gatilho e a pessoa ter um processo de recaída. Dentro do processo de recaída, tem a recaída propriamente dita, que é quando a pessoa volta ao uso, né? Ela volta a ficar vários dias usando, volta ao uso normal que ela estava antes de parar, né? E nós temos o lapso. O lapso é quando a pessoa usa pequenas quantidades. Por exemplo, a pessoa teve um lapso, ela estava abstinente, ela teve um lapso, ela usou um dia, algumas horas, usou, mas parou por ali. Então a gente não considera aquilo como uma recaída, é considerado como um lapso. Outra coisa é que quando a pessoa está em recuperação, a partir do momento que ela entra no processo de recuperação, então nós contamos assim, a abstinência aguda, a pessoa tem ela por volta de 3, 4 dias mais ou menos, que é a abstinência aguda, que é quando o corpo necessita realmente daquela substância. Com o passar do tempo, aquela necessidade vai diminuindo. Só que a pessoa continua tendo esse processo, né? Então nós chamamos o processo de crise de abstinência demorada, né? A síndrome de abstinência demorada, que é quando a pessoa passa por 2 anos, mais ou menos, de 2 a 3 anos, vai depender muito da quantidade que ela usava, vai depender do que ela usava, né? Mas em questão de 2 a 3 anos é quando a pessoa passa pela síndrome de abstinência demorada, que é quando o corpo ainda pode pedir pela droga. E quanto mais tempo ela ficar abstinente, mais vai ser fácil ela conseguir passar por essa fase, né? Então, assim, eu vou colocar mais ou menos um modelo cognitivo de como pode acontecer a recaída, né? Como que funciona, porque existem processos, né? Não é assim, a pessoa de hoje para amanhã ela recaiu, não. Algumas coisas vêm acontecendo, SAD pode vir até com 90 dias abstêmios. Então, a SAD, ela pode vir, a SAD, tem a SA, né, que é a síndrome de abstinência aguda, e a SAD, ela pode vir até 3 anos. Então, mas vai depender muito de pessoa para pessoa, mas ela pode ocorrer até 3 anos, que é quando o corpo ainda está se recuperando, né? Na verdade, é quando os seus neurônios estão se recuperando ainda. Então, o seu cérebro, cognitivamente, né, falando em questão de cérebro, ele ainda não está preparado para lidar com algumas situações. Então, ainda é fácil de ter uma recaída, né? Porque, segundo estudos de neurocientistas, o cérebro só volta a recuperar neurônios,
a recuperar algumas funções dele a partir de 2 a 3 anos, que é esse tempo que demora para o cérebro começar a desenvolver os neurônios que foram perdidos, algumas partes da massa branca, da massa cinza que foram perdidas, né? Então é mais ou menos esse tempo. Então assim, um modelo cognitivo de como funciona o processo de recaída começa com uma situação de risco, né? A pessoa passa por uma situação de risco, se coloca muitas vezes, né, numa situação de risco, e aí a partir daí ela precisa de ter técnicas de enfrentamento, né? Ela precisa saber como lidar. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pessoa que é alcoolista e ela vai para um bar, passa em frente a um bar. O ideal é que ela não entre, porque ela tem problema com álcool. Se por acaso ela entrar, ela tem que saber, ou se ela precisar de repente estar ali, ela tem que saber como que ela vai lidar com aquela situação, né? Pra que ela não... então o tempo para estabilizar seria até 3 anos, é isso? Mais ou menos. Na verdade não é nem para estabilizar, Rita. Na verdade é o tempo que o cérebro precisa para ele começar a se recompor, né? Porque a pessoa que faz uso de qualquer substância, ela estraga muitos neurônios, ela perde muitos neurônios, né? Ela estraga muita massa cefálica. Tanto que tem aqui no córtex pré-frontal, a pessoa que usa o crack mesmo, ele vai diminuindo, é uma região que ele diminui, né? Ele vai secando de certa forma. Ele vai secando, ele vai perdendo atividade. Então o corpo precisa de um tempo para ele se recuperar, né? E dependendo do tempo que a pessoa usa, dependendo da quantidade e dependendo do que é que ela usa, esse tempo aumenta, né? Então é um tempo que é necessário para o corpo se regenerar de formas cerebrais, né? De conexões cerebrais, na verdade. Que aí é quando o cérebro começa a identificar, adaptar com coisas diferentes. Ele passa a entender fora do uso da droga, tá? Então, voltando ao modelo cognitivo, o ideal seria que a pessoa não entrasse no bar. Mas se por acaso ela entrar, ou se de repente ela precisar estar numa situação que pode ser uma situação de risco para ela, ela tem que desenvolver técnicas de enfrentamento, que é uma das técnicas que a gente trabalha na terapia cognitivo com o dependente químico, né? Então ele vai aprender a lidar com o entorno dele. Tá, você entrou, de nada, Rita. Você entrou no bar, então assim, o ideal é que você entre, faça o que tem pra fazer e vá embora, se afaste, né? Porque isso, de certa forma, pode fazer com que a pessoa ela diminua a autoeficácia dela. Que quando ela diminui a autoeficácia, ela diminui a confiança que ela tem nela, né? Então, por exemplo, ou aumenta demais, tá no bar, aí ela acha que, já tô aqui, o que tem uma? E nessas de uma ela pode voltar, ela pode ter uma recaída. Ou ela vai uma vez e fala, foi tudo tranquilo, eu consegui, da próxima também vai ser tranquilo. E ela vai se colocando em situações de risco. Então, dentro do plano de prevenção de recaída, são essas situações que a gente vai trabalhando. Quando a pessoa aprende a fazer técnicas de enfrentamento, ela aprende a ter autoeficácia, né? Ela aumenta a autoeficácia dela, ela aumenta respostas diante de situações, então ela consegue sair mais fácil, né? Ela consegue sair mais fácil do risco de uma recaída. Mas infelizmente a pessoa está sujeita, independente do tempo que ela esteja abstêmia, independente do processo que ela esteja, do tratamento que ela esteja fazendo. Isso pode acontecer porque a recaída faz parte da doença. Não quer dizer que é algo que tem que ser normalizado. Tudo bem, recaiu. Não pode se usar isso como um punitivo. Recaiu, acabou o mundo, recaiu, a pessoa não presta, recaiu, a pessoa não estava fazendo direito, sabe? Porque recaiu porque quis. Não pode ser usado dessa forma. Mas é necessário que a gente entenda que isso pode vir a acontecer. E justamente por isso, quando você tem esse entendimento, no caso do dependente químico, quando ele tem esse entendimento de que isso pode acontecer, é que ele tem que se manter cada vez mais vigilante, né? Quando a pessoa entende, não vai acontecer mais, agora que eu parei, eu não volto mais. Então a pessoa se coloca em risco com mais facilidade, porque ela vai numa confiança muito grande de que isso não vai acontecer, mas a volta, o uso faz parte da doença. Então é necessário que ela tenha autoaceitação, o entendimento de que ela pode acontecer. Então ela tem que tomar cuidado com lugares que ela frequenta, pessoas com quem ela está, sentimentos mesmo.
né? É muito importante que a pessoa saiba lidar com os sentimentos, para que quando ela esteja diante de um sentimento de estresse ou de euforia, alguma coisa do tipo, ela saiba lidar com aquilo. E ela saiba entender que aquilo pode levar ela a ter uma recaída. Então, assim, dentro desse processo, é importante que a pessoa liste quais são as situações que ela identifica como situações de risco. Tem pessoas que identificam como situações de risco à noite, uma noite de calor. Outros é estar no meio de pessoas, né? Tem pessoas que é estar em euforia, né? Estar eufórico. Então, a pessoa ela identifica quais são as situações de risco para ela, e isso é individual. O que é situação de risco para o José pode não ser para mim, pode não ser para Maria, pode não ser para Joana, né? Então, isso é uma coisa bem individual. E dentro da terapia, ela pode ser feita quando é feita em grupo, né? Cada um do grupo fala de uma situação que identifica como situação de risco, e o grupo todo comenta sobre aquilo. Quando é individual, a pessoa faz sozinha, né? E a partir daí, a pessoa começa a se contrariar. Então ela vai fazer uma lista do que é situação de risco e já identificar como ela pode fazer caso ela passe por aquela situação. Então ela começa a criar mecanismos para enfrentar uma situação, né? Então ela vai registrar situações, ela vai avaliar qual que é a autoeficácia dela diante daquela situação, e ela vai aprender a usar situações que já aconteceram com ela como situações de aprendizado, né? E vai conseguir passar pela frase, e vai conseguir utilizar esse recurso do enfrentamento. Dentro mesmo dessa questão do enfrentamento, nós temos a técnica de habilidades sociais, que também é desenvolvida dentro do plano de prevenção de recaída, ou PPR, né, como nós costumamos falar. A técnica de habilidades sociais é quando a pessoa aprende a lidar com o entorno dela, lidar com outras pessoas, né? Ela pode fazer um ensaio de recaída. Como que seria, né? Como que seria se acontecesse isso? O que eu faria? Como que eu me sentiria? Então ela começa a trabalhar aquela situação como se já tivesse ocorrido, e quais seriam os mecanismos que ela usaria para sair dali ou para lidar com a situação, né? Tem algumas pessoas que costumam usar alguns termos, como se, por exemplo, ela já coloca na mente dela, né, como uma crença: se acontecer tal coisa, eu volto a usar com certeza. Não aguentaria passar por tal situação, porque isso me levaria a usar. Isso são chamados de reservas. E essas reservas, a pessoa já vem com elas esperando que aquilo aconteça para que ela justifique o uso. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, no tratamento de pessoas com dependência química, a gente trabalha isso também. Ajudar a pessoa a desmistificar algumas crenças, né, algumas crenças sociais, a desmistificar algumas crenças em relação ao uso, em relação às substâncias, porque existem muitas crenças né, em relação ao uso de substâncias. Ou que a substância vai me deixar mais másculo, a substância vai me deixar mais sensual, eu vou perder a timidez, é bom usar. Na verdade, eu costumo falar, já ouvi muito isso: é bom usar droga, é bom. Não, não é bom. Na verdade, não é bom. A única coisa que é prazerosa, mas nem tudo que é prazeroso é bom. Porque se fosse bom usar droga, a pessoa não teria consequências, né? A pessoa não teria consequências com o uso. Mas como não é bom, ela só é prazerosa e é um prazer momentâneo, né? É um prazer que dá aquele prazer de momento e que tem consequências. Então não é bom, só é prazeroso. Aí você quer sentir o prazer do momento ou você quer viver o bom, né? Então isso pra mim, tá, na minha concepção, é uma crença que deve ser desmistificada, né? De que usar droga não é bom, né? Que beber não é socializar, que pra socializar você não tem que estar bêbado, né? Pra estar fazendo parte de um grupo, você não tem que estar com um copo na mão.
Você pode curtir, você pode aproveitar o seu momento, aproveitar o dia de uma forma normal, como qualquer outra pessoa. Então, dentro da terapia, a gente também trabalha essa questão da técnica de habilidade social. É a pessoa aprender a dizer não. É a pessoa aprender a dizer não para quando ela vai num lugar que ela sabe que aquele lugar é um lugar de risco, então ela vai falar, não vou, ela vai aprender a lidar com aquilo. Porque tem pessoas que não sabem falar não, então elas se colocam em risco por não saber falar não. Outras pessoas têm problema de comunicação, né? Não sabem se comunicar de forma clara e aí acabam entrando na situação de risco por conta de não saber se comunicar de forma clara. Nós usamos também, dentro da terapia, né, no caso do planejamento terapêutico da pessoa, a gente pode usar também os cartões de enfrentamento. Nós podemos usar símbolos que remetam a pessoa ao compromisso que ela fez com ela, né? Porque o compromisso de ficar abstinente da substância de preferência não é nem com o outro, é mais com você. É mais com você, é um compromisso que você faz com você e deve ser um compromisso feito com você. Claro que você estando abstinente, você estando longe do uso e do abuso de substâncias, vai ser bom para outras pessoas. Da mesma forma como o uso atrapalha e mexe com todo o ambiente, o não uso também mexe com todo o ambiente, né? Então vai ser agradável para outra pessoa que estiver com você, vai ser benéfico no seu trabalho, vai ser benéfico para sua família, mas o compromisso é seu, né? É de você com você. É o compromisso que você tem de melhora da sua saúde, de ser uma pessoa melhor, de se tornar alguém melhor, de se tornar alguém mais saudável. Então, uma das coisas que devem ser muito trabalhadas, que são muito trabalhadas dentro da terapia, é essa questão da pessoa renovar o compromisso dela com ela, né? Então, nós podemos fazer o ensaio de recaída, nós podemos trabalhar técnicas de habilidade social, nós podemos trabalhar técnicas de matriz de decisões, né? Que a técnica de matriz de decisões é quando a pessoa ela faz uma listagem, né, dos benefícios e dos malefícios de usar e de não usar, a curto e a longo prazo. Então ela faz aquela, pra ela, na verdade, né, que eu não gosto de trabalhar, eu não acho legal trabalhar assim o conjunto, porque cada pessoa é uma pessoa. Então pra ela, quais são as matrizes de decisões? Por que ela deve ou porque ela não deve usar? Então a pessoa costuma fazer isso e ela leva com ela, ou num cartão, ou numa foto no celular. Isso também ajuda ela que num momento de lapso, ou num momento que ela está se colocando numa situação de risco, ela relembre do propósito dela e de por que ela está ali. Né? Porque na verdade, o tratamento para dependência química, ele nada mais é do que reformular o cérebro. É reprogramar o cérebro. Um cérebro que aprendeu a viver com as drogas, um cérebro que aprendeu a ver o uso de drogas, que no caso da pessoa que chega à dependência química, né, a adicção, que a pessoa quando se torna escrava da droga, ela vive para usar e usa para viver. Então ela precisa reprogramar o cérebro dela precisa entender e reconhecer que existem outros prazeres na vida, que existem outras questões na vida que são necessárias para ela e que ela não precisa do uso de substância para anestesiar ou para melhorar alguma questão, alguma situação, nem nela e nem no entorno, né? Então assim, quando a pessoa de repente cai no lapso, né, ela tem um lapso de uso, ela deve, no momento, assim, eu não sou muito a favor também disso, porque eu acho que o correto é a gente trabalhar mesmo a abstinência total de qualquer tipo de substância, mas antes da pessoa ter um lapso e voltar, do que a pessoa ter um lapso e se entregar justamente porque acha que não tem mais como voltar. Ah, agora eu tive um lapso, acabou, não posso mais, não tem mais jeito. Então teve um lapso, recomeçar, né? O ideal é que não tenha, mas se por acaso tiver, é recomeçar. E o que a pessoa tem que fazer? Analisar o entorno, buscar alguém que possa ajudar, ela tem que ter uma rede de apoio para pessoas que ela possa ligar, ou lugares que ela possa estar, para que ajudem ela a passar por aquele período do lapso, e o lapso não se torne uma recaída. Então, assim,
a pessoa tem que rever, no caso, né? Rever a situação, o que foi que levou ela a isso, mas na verdade ela só vai conseguir depois, né? Depois que passar o momento ali, não se entregar para a culpa, né? Porque a culpa também é uma questão que pode levar a pessoa a recaída, né? Usar a recaída para aprender mais o que te levou a recair, por que você recaiu, onde você estava, com quem você estava, o que você estava sentindo, o que você pensou, né? Para entender o porquê que a pessoa entrou nesse processo aí de recaída, né? Mas é válido lembrar também que a recaída ela não é o fim, né? Ela é uma questão que pode acontecer, nenhum dependente químico está livre de voltar ao uso da substância, né? Não existe cura, seja para o cigarro, seja para uma bebida fraca, para destilados, para qualquer outra, as drogas ilícitas, qualquer uma. Não existe cura. O que existe é um tratamento e a manutenção dessa abstinência do que a pessoa estiver usando, né? Do que for de uso da pessoa. Então, assim, entender que a recaída é um processo, né, uma oportunidade de aprender, né, onde errou, e entender o seguinte: muitas vezes quando a pessoa recai, ela recai porque está faltando algum entendimento, alguma coisa ela não conseguiu assimilar durante o processo de recuperação dela, que levou ela a sofrer uma recaída. Porque, veja bem, a pessoa que sabe, que entende da doença dela e sabe que não pode estar em lugares, se ela for, ou ela está se colocando no risco, ou ela ainda não entendeu bem da doença dela, né? Tem dessas duas questões. Ou a pessoa está indo porque quer, realmente consciente do que está fazendo, ou a pessoa não tem o entendimento real do problema dela. Então ela se coloca na situação achando que ainda pode controlar, achando que, de repente eu consigo, né? De repente eu não preciso de tudo isso. Eu não sou igual a fulano, ciclano, beltrano. De repente eu consigo. E a pessoa acaba se colocando numa situação de risco e tendo uma recaída, né? Então entender isso, a recaída, né, o lapso, no caso, que é a volta ao uso, mesmo que seja de um uso pequeno, de uma quantidade pequena, ele pode ter um equívoco no aprendizado em relação ao tratamento, né? E deve ser revisto isso, no caso, o terapeuta ele vai rever isso com a pessoa, tentar entender o que foi que levou, por que foi, né? E tentar entender por que a pessoa não assimilou aquilo, da necessidade que ela não pode realmente, não tem essa. O abstêmio, a pessoa, o dependente químico, ele não pode, não adianta, não pode com nada que leve, que modifique o humor dele. Porque, tipo assim, a pessoa, tem algumas pessoas que se colocam no risco, né, de tomar uma cerveja sem álcool, de trocar uma droga por outra, né? Essa aqui é mais fraca, mais leve, eu vou usar essa e não uso mais aquela. Mas é um risco a correr, né? A pessoa pode de repente conseguir por um tempo não fazer o uso da droga mais forte, da droga que foi mais perigosa para ela, mas em algum momento ela pode voltar, né? Ela pode voltar a fazer o uso em algum momento, porque ela se colocou na situação. Então o cérebro dela ele vai buscar pelo que dava mais prazer, ele não vai satisfazer com o mínimo, ele vai querer buscar o que dava mais prazer para ele. Então é isso, o plano de prevenção de recaída, ele é justamente para isso, ele entra na manutenção, tá, do processo de recuperação, e são técnicas e ferramentas que são apresentadas pelo terapeuta para que a pessoa consiga passar de forma mais tranquila por esse processo, né? Lembrando novamente que não existe cura para dependência química. Então a pessoa pode em algum momento, seja lá o tempo que for, ela pode voltar a fazer uso. É importante também que a pessoa, quando está no processo de recuperação, que ela encontre novas habilidades na vida, sabe? Novos prazeres, novos hobbies, novos lugares para viver, para curtir, para passear, novas amizades, né? Procurar terapia, se for casado, uma terapia de casal, se morar com pai, mãe, procurar uma terapia familiar, né? Então tudo isso é muito importante. E aprender a trocar um prazer nocivo à saúde, né, por um prazer que seja mais benéfico, né, por algo que te dê um prazer
e seja benéfico para a saúde, né? Então é basicamente isso. Acho que não tem. A gente tem um tempinho ainda. Se tiver perguntas, podem fazer perguntas. Tem aqui no onde coloca o comentário, tem uma caixinha com um pontinho de interrogação. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer por aí, né? Que vai ser respondida a pergunta. E é isso. E é isso. Bom, eu acho que o plano de prevenção de recaída é uma das técnicas melhores para ser usada. Pelo menos assim, eu gosto muito, né? Desse processo, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental. Mas nós temos outras técnicas. Nós temos a técnica de enfrentamento, nós temos a técnica de manejo de estresse, né? Aprender a lidar com momentos, aprender a lidar com o estresse, aprender a lidar com o emocional, né? A se reinserir na sociedade. Então, assim, desenvolver algumas habilidades é muito necessário. Fazer um planejamento profissional também é muito necessário, porque é necessário que a pessoa, principalmente quem chegou no quadro de dependência aguda, né, que é o caso de dependência química mesmo, de adicção, a pessoa ela perde completamente essa questão, né, de cuidados, de autocuidado, de olhar para o futuro e ver um futuro profissional, né, ver um futuro em família. Então a pessoa acaba perdendo tudo isso. E dentro da terapia nós trabalhamos tudo isso, a gente tenta resgatar tudo isso com a pessoa, né. A terapia não é um milagre, né, não, infelizmente. Infelizmente, que hoje eu estava até assistindo o filme, qual é o nome? Diário de um Adolescente, um filme muito bom, né? Esses dias assisti o 28 Dias também com a Sandra Bullock, também outro filme muito bom que fala sobre dependência química. E esse filme Diário de um Adolescente, ele comove muita gente, sabe? Ele é muito emotivo, a gente fica muito emotivo assistindo o filme. E eu até comentei que se eu tivesse um poder que eu gostaria de ter é esse, sabe? De encontrar realmente a cura para isso, porque é uma questão muito dolorosa, né? É muito triste ver as pessoas que vivem assim, que vivem dessa forma, que passam por isso, né? E hoje eu falo que assim, eu encontrei, acho que o meu propósito de vida, né? Que é ajudar pessoas, porque eu não posso fazer nada sozinha. O sucesso do tratamento, o sucesso da terapia vai depender muito da pessoa, né, do que ela busca, do quanto ela se entrega, do quanto ela se esforça, né, vai depender também de questões psicológicas da pessoa, se ela tem alguma questão de saúde mental. Então tudo isso voga, né, no sucesso da terapia. Mas acho que já é um começo, né. O importante é a gente se especializar na questão, o importante é a gente saber como lidar, ajudar a pessoa a lidar com a fissura, né? Ela entender que a fissura uma hora vai passar, é doloroso, é ruim, mas vai passar, né? E com o tempo, aquela fissura ela vai diminuindo e a pessoa vai tendo cada vez menos vontade, cada vez menos desejo de usar a substância e ela vai conseguindo viver melhor, né? Porque acho que o mais importante do processo de recuperação da dependência química é justamente isso, né? A pessoa aprender a viver de uma outra forma. A pessoa aprender a lidar com ela, entender quem realmente ela é, quais são as necessidades, quais são os desejos, né? O que a pessoa realmente quer da vida dela, e entender que é possível, né? Que a substância ela só é um aditivo, né? Para camuflar algumas situações, né? Mas é importante que a gente saiba lidar com a vida. É importante que a gente saiba lidar com os momentos, com os problemas da vida. Porque a vida é isso, né? Fugir dela no uso de substância não vai resolver nada. Porque a única coisa que vai acontecer é que a pessoa não vai pensar naquilo no momento. Mas o problema vai estar lá, né? Usar a substância não é um pozinho mágico que joga ali e o problema acabou. O problema vai continuar. A pessoa só vai estar anestesiada para lidar com aquilo. Mas quando passar o efeito da substância que ela usou, o problema vai estar lá. E ela vai estar com dois problemas, né?
o desenvolvimento da dependência dela e o problema para resolver. Então, na terapia é importante a gente trabalhe bastante isso, e é isso que a gente trabalha na terapia, né, para pessoas que estão em recuperação, ajudar com que ela consiga olhar esse outro lado, né, e consiga, a gente estuda técnicas e ferramentas para ajudar a pessoa a passar pelo processo, né, de uma forma mais suave, porque é um processo doloroso, né, não tem como negar que é um processo muito doloroso, porque é um processo físico também. Não é uma questão só psicológica, não é uma questão só social, é uma questão física, né? E o corpo, quando reclama de uma situação, quando ele reclama daquela substância, ele reclama e reclama com vontade, né? Ele não mede esforços para reclamar da substância para poder ter ela de volta. Então é isso. Bom, gente, acho que tá dando horário. Eu não posso passar muito do horário, porque senão o Instagram ele derruba a live, né? E como não tem muitas pessoas na live também hoje, então tá aberto para perguntas. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta aí, pode fazer, né? Pra gente estar respondendo. E eu queria que vocês deixassem também ideias, né? De temas que vocês gostariam de estar ouvindo, o que a gente poder estar conversando com vocês para esclarecer algumas questões em relação a isso, né? Tanto a dependência química como a codependência. Na nossa próxima live, que vai ser com o Antônio, que eu tenho que marcar com ele, que eu não sei como é que vai estar, porque eu não consegui falar com ele direito por conta da internet dele, a gente vai falar sobre os tipos de tratamento, né? Hoje eu falei com vocês sobre o plano de prevenção de recaída, que é um plano terapêutico de manutenção da sobriedade, né? No caso de manutenção da abstinência do uso de substância. Mas o Antônio vai conversar com a gente sobre os tipos de tratamento, né? Tratamento ambulatorial, internação, né? E aí na próxima live nós vamos falar com... Acho que a próxima live já é do Marcelo, que a gente vai conversar, ele vai explicar pra gente sobre clínicas, né? Como que funcionam clínicas, como que funciona, qual a diferença de uma clínica psiquiátrica e de uma comunidade terapêutica. Então a gente vai conversar com o Marcelo sobre isso, quais as necessidades de umas e outras, o que a família tem que identificar na hora de ir procurar uma clínica, né? E como identificar se uma clínica ela é regularizada, porque tem muita clínica por aí, né, que não é regularizada. Tem muita comunidade terapêutica que se passa por clínica, mas não poderia, né, porque algumas coisas que a clínica psiquiátrica tem, a comunidade terapêutica não tem, e ela não poderia se intitular clínica, né? Então o Marcelo vai conversar com a gente sobre isso. Tá? Eu gosto da live com convidados, né? Porque a gente bate um papo e fica mais gostoso. Mas eu espero mais uma vez, tá? Ter conseguido passar para vocês um pouco do que eu entendo sobre o processo terapêutico, né? No tratamento da dependência química. Que vocês tenham gostado. E eu espero vocês nas próximas, né? A nossa próxima live com o Antônio, depois com o Marcelo. Aí tem mais uma live que a gente vai falar sobre o alcoolismo. E tem uma live que a gente vai trazer algumas pessoas que vão falar sobre o processo delas, como que foi passar por isso, né? São algumas histórias de sucesso de pessoas que passaram pela dependência química e que hoje vivem de uma forma totalmente diferente do que viviam algumas horas atrás. Tá bom? Então, agradeço a quem esteve aqui. Agradeço aos que vão vir depois para ver a live gravada. E espero vocês nas próximas lives. Tá bom? Obrigada, gente. E até mais.